estamos com você, fique à Tá vontade. bom, ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas recomendações de alocação de recursos em esgotamento diante da pandemia. Então, o que eu gostaria de passar para vocês seria alguns elementos conceituais primeiro, mas eu vou fazer isso bem rapidamente. É muito importante a gente entender o conceito de triagem em situação de crise aqui, que é diferente do conceito de triagem em situações convencionais ou mesmo de contingência. Vou falar um pouquinho sobre essa alocação em situações de crise como imperativo ético. Vou falar um pouco sobre a construção do instrumento da triagem, vou falar um pouco sobre a mudança que a gente fez ao longo desse processo todo, de uma maneira muito rápida, e eu vou falar de um elemento muito importante, que são as recomendações que giram em torno do modelo de triagem. O modelo de triagem é só uma parte desse processo, e depois os próximos passos. Eu vou tentar ser bem rápida para dar mais espaço para as discussões. Primeira coisa, a triagem para alocação de recursos em esgotamento faz parte do preparo para situações de crise, ou seja, são aquelas situações em que as medidas de contingência foram superadas. Então, a gente só vai utilizar esse protocolo que eu vou sugerir aqui para vocês quando a gente superar as medidas de contingência. Até então, a maneira através da qual a gente escolhe os pacientes ou tria os pacientes para eles entrarem na UTI é diferente. É quando a gente supera as medidas de contingência que a gente começa a ver triagem de uma maneira um pouco diferente daquela maneira que a gente vê triagem mais convencionalmente. Isso é bem importante da gente entender, porque o modo de entender triagem aqui é crucial. E o referencial técnico, o referencial que a gente está utilizando, teórico, é o da CCP, que foi publicado na CHEST em 2014, foi revisto em 2020, à luz da iminência da pandemia de Covid, e o que eles, como que eles estabelecem essa necessidade ética de se ter uma triagem e quando que ela deve ser utilizada. Então, aqui, eu não sei se o meu mouse vai funcionar, mas ali onde está em vermelho, aquela coluna verde, ela representa a atenção em saúde ou estándar de cuidado convencional. Quando a gente está atendendo no estándar convencional, a gente pode ter, ocasionalmente, um pequeno influxo maior de pacientes do que a gente está acostumado. A gente pode ter, por exemplo, a sazonalidade do inverno, onde a gente vai ter um número maior de pacientes do que a gente está acostumado, mas a gente consegue acomodar até mais ou menos 20% de uma demanda maior com a nossa capacidade convencional, sem que o nosso estándar de cuidado se desorganize muito. Então, a gente consegue acomodar esse influxo maior. E aí, a triagem aqui, ela funciona para justamente priorizar ou distribuir os pacientes por ordem de prioridade, onde é que eles vão ser alocados em emergência, esse vai para SEMI, esse vai para UTI, esse vai, enfim, esse dá para ir para enfermaria, mas aqui parte do princípio que todo mundo vai ser atendido conforme a sua necessidade. Quando a gente se depara com a iminência de uma pandemia ou um grande desastre natural, a gente sabe que a gente vai ter um influxo muito maior de pacientes e que vai, então, exigir algum grau de adaptação aqui. Esse é o momento em que a gente está começando a adotar as medidas de contingência. É evidente que quando a gente sabe que a pandemia está chegando, a gente já está preparando os nossos hospitais, todo o sistema, para poder adotar as medidas de contingência assim que forem preciso. Então, vamos pensar nos hospitais. Aqui a gente está adaptando áreas do hospital para que elas se tornem UTIs adaptadas, a gente está cancelando as cirurgias eletivas, a gente está começando a economizar, fazer um uso ainda mais racional dos medicamentos, idealmente a gente está aumentando o staff, idealmente a gente está fazendo um estoque de medicamentos que vão ser utilizados e assim vai. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue acomodar, de acordo com esse modelo teórico da CCP, até o dobro. Então, a gente consegue dobrar a atenção, a gente consegue absorver o dobro de pacientes que a gente está convencionalmente habituado, ainda que o preço a pagar seja uma pequena queda do standard de cuidado, mas a gente consegue acomodar todo mundo. Aqui, a triagem, de novo, é para organizar o serviço, mas até esse momento da capacidade de contingência, a gente parte do princípio que todo mundo vai conseguir ser atendido de acordo com a sua necessidade. Agora, quando a gente chega no ponto de crise, ou seja, é quando a capacidade de contingência não é mais suficiente para acomodar esse influxo maior de pacientes, aí sim a gente começa a pensar na triagem de pacientes de uma forma diferente. A triagem passa a ser, nesse momento, uma parte integral
do enfrentamento da pandemia, que tem desde o começo como objetivo reduzir o número de mortes. Então, nesse momento em que a gente está em fase de crise, as medidas de contingência já foram superadas, a gente começa a pensar em triagem não só como um organizador de serviço, porque aqui a gente já entendeu que nem todo mundo vai conseguir ter acesso aos recursos que agora estão escassos. E nesse momento, se a gente quiser manter a nossa ambição de continuar reduzindo o número de mortes ou de salvar mais vidas, a gente vai ter que saber identificar entre esse pool de pacientes que precisam desses recursos escassos, quais entre eles vão ter mais chance de se beneficiar ao receberem esses recursos. E aqui a gente não está falando só em chance, por exemplo, de sobreviver ou de sobreviver bem, mas de sobreviver rápido, de melhorar logo, não ocupar aquela vaga de UTI por muito tempo e de não usar tantos recursos. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, mas essa parte inicial é muito importante para a gente entender que o tipo de triagem que a gente está fazendo aqui é diferente da triagem convencional, que é uma organizadora dos serviços de prioridade, mas todo mundo vai ser atendido. Aqui a gente já reconheceu que nem todo mundo vai conseguir receber aqueles recursos escassos que numa capacidade convencional eles receberiam. Mas por que a gente precisa ter essa triagem? Porque a gente sabe que em situação de crise, seja por pandemia, seja por catástrofes naturais, muitas mortes vão ser esperadas, seja pela letalidade da doença ou pelo colapso do sistema de saúde. Esse momento de crise é o momento do colapso, onde o sistema de saúde não vai dar conta de atender todo mundo, e mais pessoas vão morrer por isso. E aqui o nosso imperativo ético é continua sendo de salvar o maior número possível de vidas. Só que nesse momento, para a gente alcançar esse imperativo ético, a gente vai ter que mudar a atenção. O processo decisório, ele é deslocado do indivíduo para a população. Então, a gente está atrás de desfechos populacionais aqui. Até então, a gente trabalha com o conceito de atenção em saúde centrada na pessoa. Todo o processo decisório, ele parte do princípio de que as decisões que a gente está tomando para cada paciente levam em consideração as necessidades específicas daquele paciente, seus valores, contexto clínico e etc. E as decisões que a gente toma em relação a levar ou não esse paciente para UTI, elas não têm como base a necessidade daquela vaga para outro. Ela tem como base, única e exclusivamente, o que é melhor para aquele paciente. Então, isso é decisão centrada no paciente e na família. Quando a gente está em capacidade de crise, a gente, infelizmente, não pode fazer isso. E é por isso que a gente, excepcionalmente, pode usar este modelo de triagem que eu vou apresentar para vocês, quando a gente está numa situação de crise, quando a gente não tem outra opção para reduzir o número de mortes. Então, aqui a gente está deslocando o processo decisório, que é centrado na pessoa, excepcionalmente a gente é permitido para deslocar isso para obter melhores desfechos populacionais. Então, eu não vou medir no final de tudo isso se para cada um paciente esse modelo ele foi bom ou não foi bom. O que eu estou querendo aqui é se no final das contas eu conseguir salvar mais pessoas por conta do uso desse modelo de triagem. Eu não vou fazer uma avaliação individual, a gente vai errar algumas vezes, eu não tenho a menor dúvida, mas é importante a gente sair no final desse processo com mais vidas salvas por conta do uso desse protocolo. E a ausência de um sistema de triagem, a gente tem a opção de não fazer também essa triagem, só que a ausência de uma triagem pode trazer efeitos ou consequências ruins, como um aumento do número de mortes desnecessárias, quando a gente aloca vagas a pacientes com baixa probabilidade de recuperação, então morre aquela pessoa que ocupou um recurso escasso que não pode ser oferecido para alguém que poderia se beneficiar. Isso vai aumentar a carga de estresse moral dos profissionais, porque o fato é que em situação de crise, escolhas vão ser feitas, não é a triagem que está vindo com a ideia de fazer escolhas, as escolhas elas já estão sendo feitas, elas são inevitáveis, o que a gente está propondo é fazer um processo transparente, sistematizado e mais embasado para essas escolhas, de maneira, inclusive, ou esse, aliás, é um dos grandes objetivos desse trabalho, é de reduzir o impacto moral e mesmo jurídico, o estresse que vem com isso, né, moral e jurídico dos profissionais de saúde. É como se a gente quisesse tirar o peso daquele profissional que está ali sábado à noite no plantão, que tem que fazer algumas decisões difíceis. A gente está dizendo para ele, olha, a gente está dizendo como que essas decisões têm que ser feitas. Então, a decisão ela não está sendo tua, ela está sendo compartilhada por todo um grupo de trabalho que desenvolveu esse modelo. E uma terceira consequência se a gente não tem uma triagem,
um protocolo de triagem, as decisões vão ser feitas de qualquer forma, de maneira inconsistente, com critérios pouco claros, e isso pode erodir mais ainda a credibilidade da atenção em saúde. A gente sabe que a gente já vive uma situação de erosão de credibilidade, onde a política de enfrentamento está tão frágil, em que a população ela não consegue discernir direito o que é correto, o que não é, faz tratamento, não faz tratamento. Já existe uma crise de credibilidade, de uma maneira geral, inclusive nas autoridades. E se a gente não tiver uma forma transparente, sistematizada de fazer isso, o problema pode ficar ainda pior. Então, o que eu falei até agora para vocês é o conceito de triagem, e eu falei da necessidade da justificativa ética das sociedades científicas terem um modelo de triagem. Então, a MIB não poderia deixar de ter alguma coisa nesse sentido. Agora, o que eu quero apresentar para vocês é como que a gente, então, começa a pensar em como que a gente vai fazer um modelo de triagem. A coisa mais importante de se entender aqui é que esse modelo de triagem, ele tem que morar na intersecção de 3 grandes aspectos aqui. Aspectos éticos, legais de aceitabilidade social, os aspectos técnicos ou preditivos, ou a predição, capacidade do modelo predizer melhores desfechos e aplicabilidade. Não adianta a gente querer, e eu estou falando isso porque eu já apresentei várias vezes esse protocolo, e dependendo do público, a ênfase aos problemas é sempre diferente. Então, quando eu estou falando com o pessoal do meio jurídico, ou os bioeticistas, ou população mais geral, o foco é quase sempre a questão da aceitabilidade social, os aspectos éticos e legais. Quando eu estou falando para os gestores, o foco é quase sempre maior na aplicabilidade. Ah, mas isso é aplicável, isso não é aplicável, não dá para tornar mais fácil. E quando eu estou falando para os médicos, especialmente para os cientistas, o aspecto de predição do modelo acaba sendo o centro da discussão. Só que a gente não pode olhar só um desses aspectos. O modelo tem que morar na intersecção desses 3 aspectos. Não adianta eu ter um modelo super aplicável, mas que ele acaba sendo tecnicamente fraco do ponto de vista de predição. Não adianta eu ter um modelo tecnicamente fantástico que consegue predizer com excelência os desfechos, mas que não é aplicável numa situação de crise ou que deixa a desejar do ponto de vista de aceitabilidade social. Então, não adianta a gente focar em um aspecto só, a gente tem que lembrar que o modelo, o protocolo, ele tem que morar nessa intersecção entre esses 3 aspectos. Isso é extremamente multidisciplinar, esse trabalho. Então, a gente precisa olhar para ele e fazer as críticas e compreender a complexidade do assunto, porque ela mora no meio desses 3 elementos chaves. Então, esses elementos a gente sempre começa um modelo como esse do ponto de vista ético e legal. Por quê? Porque os aspectos normativos, eles vão definir os princípios, mas também os limites desse protocolo. Eles vão nos dizer que o que a gente, na hora de montar um protocolo, tem que ter como objetivo salvar o maior número possível de vidas, e lembrando, numa situação de crise, não basta só salvar o maior número possível de vidas. A gente tem que salvar essas vidas em menos tempo, e essas vidas têm que utilizar menos recursos. Então, para mim, é mais importante eu ter um leito ao longo de um mês ocupado por 3 pacientes que se recuperam logo, que não utilizam tantas medidas de suporte orgânico, do que ocupar esse mesmo leito com um, que pode até sobreviver, mas que ao longo desse mês todo ocupou um leito que poderia ter beneficiado outros 3, e ocupou também um conjunto de recursos que a gente sabe que estão em escassez. Então, vocês estão vendo como a maneira de pensar aqui, ela é um pouquinho diferente da capacidade convencional de contingência, onde a gente ainda tem a ambição de atender cada um de acordo com a sua necessidade. Então, esse é um dos princípios, salvar o maior número possível de vidas, em menos tempo e com menor uso de recursos. Proteger os profissionais do peso moral e jurídico da decisão é outro princípio importante. Transparência do processo, ou seja, a gente precisa prestar contas para a sociedade. Isso não é um processo apenas técnico, isso é profundamente ético, e a maneira como a gente conduz isso é muito importante.
Outro elemento, esse modelo ele é para ser aplicado para todo mundo, para doenças pandêmicas e não pandêmicas. A gente não pode esquecer que na pandemia a gente vai ter um pool reduzido de leitos para pacientes não COVID, e as outras doenças continuam acontecendo. Então, também os pacientes com doença não pandêmica vão ter dificuldade de obtenção desses recursos. Então, a escassez não é só para quem tem COVID, a escassez também é para as outras doenças. E todo mundo precisa estar sobre o mesmo critério, porque aquele leito não COVID, eu posso ocupar com um paciente com uma doença não pandêmica, ou eu posso ocupar com um paciente que já não está mais em transmissão de doença, então eu coloco o paciente COVID crônico aqui para liberar o leito para um paciente COVID agudo. Aí a gente vai ter que escolher qual que vai ter mais benefício. Então, a gente precisa colocar todo mundo sobre as mesmas regras. E as leis e os aspectos normativos, de uma maneira geral, também vão estabelecer os limites de ação. É muito importante que o modelo seja alinhado ao ordenamento jurídico brasileiro e ele não deve impor desvantagens discriminatórias a nenhum grupo social. E esse elemento, não impor desvantagens discriminatórias, tem sido a grande tônica da discussão sobre modelos de triagem internacionalmente. O que começou com modelos preditivos, agora está migrando para uma discussão, para um debate sobre o quanto que esses modelos podem estar aumentando ou deixando escancarados os elementos discriminatórios dentro de uma sociedade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, e desde o começo foi um dos elementos que a gente sempre esteve bastante atento. Aqui eu trouxe um slide só para mostrar para vocês que uma das bases normativas que a gente utilizou para esse modelo é a resolução do Conselho Federal de Medicina 2156 de 2016. Por que essa resolução é importante? Porque o CFM, em 2016, publicou essa resolução pensando que era importante oferecer um guia para os médicos intensivistas de como que eles vão alocar os leitos de UTI, partindo do princípio que existe uma deficiência crônica de leitos de UTI no Brasil. E ele estabeleceu 5 prioridades. Para mim, ou para a gente, o importante não era tanto o modelo de prioridade de 1 a 5, mas sim o racional por trás dessa resolução, que parte do princípio que a alocação de vagas, ela pode ser definida se utilizando como base a possibilidade de recuperação, ou seja, necessidade de suporte e possibilidade de recuperação. Então, quando o CFM me diz nessa resolução que utilizar a perspectiva de recuperação como um ponto de referência, como um elemento decisório, para decidir quem vai ou não vai para a UTI, isso me coloca numa situação de tranquilidade de dizer, bom, o protocolo que a gente está desenvolvendo aqui está construindo sobre essa base normativa. O CFM já disse que isso a gente não usa só necessidade, a gente usa aqui possibilidade de recuperação. O que a gente fez foi acrescentar camadas sobre essa resolução. Por quê? Porque aqui a resolução diz que essa decisão é do intensivista, e numa situação de crise, o que a gente está dizendo é que a decisão não é do profissional lá da linha de frente, a decisão ela é colegiada, ela é uma decisão compartilhada por todo mundo que faz parte desse processo de gestão de crise, digamos assim. Então, a gente está tirando justamente, a gente quer tirar o peso de quem está lá no front. Então, a gente está só construindo sobre uma base que nossa argumentação é de que ela já existe. Do ponto de vista técnico, agora a gente precisa escolher os critérios. O que a literatura diz? Primeiro de tudo, não existe padrão ouro para triagem a nível internacional. Não existe absolutamente nenhum modelo, nem no Brasil, nem fora do Brasil, que foi validado para uso em situações de crise. Então, não tem padrão ouro. Então, nem o nosso e nem nenhum outro do mundo pode dizer que é superior ao outro, ou que é o ponto de referência ou o padrão ouro. Mas, de uma maneira geral, quase todos os modelos que a gente vê a nível internacional, eles têm alguns elementos em comum. Primeiro de tudo, nunca utilizar um critério único, porque quando a gente utiliza um critério único, não só a gente deixa de incluir fatores que aumentariam o valor preditivo do modelo,
mas a gente estaria aumentando muito o risco de viés, que todo critério vai ter o seu viés, então a gente não pode trabalhar com isso. Então, via de regra, tem que ter critérios múltiplos. E esses critérios múltiplos, via de regra, é isso mesmo. Perfil da doença aguda, doença de base, ou funcionalidade ou fragilidade. É variação sobre o tema. A gente vai ver esses modelos internacionalmente, variação sobre o tema, mas é isso. Pelo menos mais de um critério, e via de regra vão ser esses elementos. Agora, é importante a gente entender, não basta a gente fazer um pupurri ou uma colcha de retalhos. É importante, ao escolher os critérios, a gente entender o peso intercritério e intracritério, porque a gente precisa ter mais ou menos um equilíbrio para que as coisas tenham um valor preditivo razoável. Então, isso é bem complexo. E o desempenho do modelo, minimamente a nossa ambição é que esse modelo ele vai ser melhor na predição de quem vai se beneficiar mais, ou seja, reduzir o número de mortes, sobrevivam mais pessoas, do que um modelo baseado na ordem de chegada, que é como a gente mais ou menos atua, vai chegando, a gente vai acomodando. Então, a gente precisa de um modelo que seja superior a isso. Essa é a ambição mínima aqui do modelo. E o terceiro elemento, lembra que eu estava falando para vocês que a gente tem que utilizar esses 3 pontos de referência. O aspecto ético-legal, aceitabilidade social, o aspecto técnico e aplicabilidade. Aplicabilidade, a gente tem que lembrar que a gente está em uma situação de crise, com poucos recursos, não adianta um modelo que seja extremamente complexo, com valor preditivo excelente, mas que é impraticável de se utilizar numa situação de crise. Então, ele tem que ser complexo o suficiente para oferecer alguma segurança preditiva, também a gente não pode ser tão simples que ele comece a não ser preditivo, ele começa a ser igual a atender por ordem de chegada. Então, tem que ser complexo o suficiente, mas também simples o suficiente para ser aplicado em condições de crise. Então, achar esse equilíbrio. Como vocês estão vendo, vai ser impossível a gente ter um modelo absolutamente perfeito e que consiga cobrir todas as bases em todos os contextos. Lembrando que o Brasil é um país enorme, com uma variedade de contextos enorme, então não tem como cobrir todas as bases, e a gente está tentando aqui oferecer um guia mínimo para os profissionais. Bom, agora que eu expliquei para vocês todos os elementos que a gente tinha que ter em mente na hora de construir esse documento, a gente foi olhar na literatura qual base que a gente poderia utilizar. E a gente gostou muito inicialmente desse modelo que foi proposto, liderado por uma intensivista da Johns Hopkins, que era um modelo que não foi desenvolvido para a COVID, e nem deve ser, a ideia, como eu falei, é que seja um modelo que se aplique a todo mundo, mas que ele já vinha sendo desenvolvido ao longo de alguns anos e que começou com uma consulta pública, onde se perguntou para a população, tá certo que era a população de Maryland, nos Estados Unidos, não é a população brasileira, mas é alguma coisa, onde foi perguntado para as pessoas, caso a gente se depare com uma situação de crise, quais seriam os critérios que vocês julgam que seria apropriado a gente utilizar para fazer essas escolhas? Então, foi um processo que começou com uma consulta pública, e isso é importante, porque como eu estou deixando muito claro para vocês desde o começo, eu estou enfatizando a aceitabilidade social, a legitimidade desse modelo para a população, isso é muito importante. Isso não é um documento só técnico, ele é um documento profundamente normativo, que tem um valor normativo muito grande. Então, essa aceitabilidade ela é importante, e esse modelo que a gente utilizou começou a partir daí. Então, a gente, bem dizer, pegou emprestado aquele modelo, e a gente, claro, só fez organizou as coisas e embasou aquele modelo no que a gente tinha de base ética, normativa, jurídica aqui do Brasil. A gente sustentou a necessidade de um modelo como esse, e em abril do ano passado, a gente publicou no site da MIB a título de consulta pública, esse modelo preliminar, e a gente convidou autoridades de saúde, bioética e jurídicas a darem sugestões, oferecerem o parecer. Aqui, nosso objetivo era buscar uma legitimidade, um aprimoramento que só essas múltiplas perspectivas podem trazer. De novo, a gente está falando em aspecto normativo, a gente está falando em aplicabilidade, a gente está falando em aspectos técnicos. Então, quanto mais pessoas estiverem vendo o mesmo problema sobre óticas diferentes, isso provavelmente vai tornar o modelo melhor. E isso era o que a gente queria. E a gente recebeu, de fato, várias contribuições valiosas. Foi um processo de construção de algo que foi muito gratificante fazer parte disso,
porque teve tanta gente que contribuiu com o modelo, que assim, eu digo, o processo através do qual a gente chegou no modelo que a gente tem hoje, ele é muito mais importante do que o modelo em si. A camaradagem e os vínculos que a gente criou até com as sociedades parceiras, isso não tem preço. E as contribuições que a gente recebeu foram super valiosas, a gente melhorou o modelo, e a crítica mais contundente em relação àquela versão preliminar era que a idade fazia parte, a faixa etária era um critério, porque, na verdade, a idade provavelmente é o critério que, com maior aplicabilidade e com um valor preditivo excelente, especialmente se a gente for falar só de Covid, né? Mas não dá para utilizar, porque não tem aceitação social do ponto de vista ético e normativo, é um campo minado, e foi a principal crítica que a gente teve que tirar. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque a partir do momento que a gente retirou a idade do nosso protocolo, a gente conquistou a adesão, né, o apoio de outras sociedades científicas, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e mais tarde a gente recebeu também endosso da Sociedade Brasileira de Bioética. Então, isso nos envaideceu bastante, saber que a gente estava conseguindo construir um corpo de sociedades trabalhando junto nesse projeto. Gente, eu peço desculpas, pela moto que acabou de passar aqui, barulheira, né? Bom, então, a partir do momento que a gente retirou a idade como critério principal, ele não é nem principal e nem desempate, na verdade, a gente teve que buscar um outro critério para substituir a idade, e a gente utilizou o ECOG, não sei se vocês conhecem, mas é uma medida de funcionalidade que ela é neutra em relação à idade. E eu vou mostrar para vocês rapidamente o que é o ECOG. Eu vou tentar ser rápida, eu prometo para vocês que a gente está chegando aqui no final. E a gente inseriu também o julgamento clínico e decisão da equipe de triagem como desempate. A ideia aqui surgiu da compreensão de que a gente não conseguiria, num modelo, num score, inserir todas as variáveis que pudessem ter compreensão da complexidade de todas as situações. Então, é impossível a gente fazer escolhas só baseadas numa score. A gente vai ter que manter a gente vai ter que ser pragmático e entender que o score ele vai dar uma orientação, mas continua sendo o caso que a gente vai precisar, de vez em quando, de, pelo menos a nível de desempate, que é um julgamento clínico em relação a qual que é o melhor caminho a se tomar. E o modelo, então, atual é esse. A gente utiliza o SOFA e a gente coloca em categorias, e quanto pior é o SOFA, mais pontos o paciente recebe. Quanto mais pontos o paciente recebe, menor a prioridade. Então, a gente usa o SOFA. E o SOFA é um ponto de grande polêmica. Realmente, ele não é perfeito. O problema é que a gente não conseguiu achar um score melhor para cobrir a base de identificar a gravidade da condição aguda do paciente. Depois, o segundo item é a presença de uma comorbidade avançada, ou seja, só vai pontuar aqui aquele paciente que tem uma comorbidade que seja avançada o suficiente para nos fazer pensar que ele já está caminhando naturalmente para o final da vida, mesmo antes de ter a Covid. Então, é aquele paciente que já está com uma condição de terminalidade, os últimos 6 meses, o último ano de vida. E aí a gente tem uma recomendação, inicialmente a gente estava recomendando o SPICT, que eu vou mostrar para vocês, que é um instrumento para a gente conseguir identificar essa probabilidade do paciente ter uma doença avançada. Depois a gente tem o terceiro critério, que é o ECOG, que eu vou apresentar para vocês, mas é uma medida de funcionalidade. O racional aqui é que quanto pior a funcionalidade, pior a reserva orgânica do paciente, piores os desfechos. E a gente tem um estudo brasileiro que nos permitiu justificar o uso desse critério aqui no modelo. E depois, em caso de... A gente sempre vai alocar vaga para quem tem menos pontos. Em caso de desempate, a gente vai utilizar a premissa de que quanto menos disfunções orgânicas, maior a prioridade. Lembrando, não é só salvar mais vida, é em menos tempo, usando menos recursos. E a gente vai usar o julgamento clínico da equipe de triagem também. Então, para quem não conhece o SPICT é um
instrumento muito utilizado em cuidado paliativo para justamente ajudar no planejamento de final de vida dos pacientes que a gente atende. Então, ele leva em consideração indicadores gerais de piora de saúde e indicadores específicos a cada doença. Então, se a gente identifica algum desses indicadores, a gente vai dizer sim, esse paciente é um SPICT positivo, digamos assim, ele provavelmente está nesse último ano de vida. Então, no caso do nosso protocolo, ele ganharia 3 pontos. Só que algumas pessoas argumentam que o SPICT ele é meio complexo. Eu não acho tanto, mas se as pessoas dizem isso, a gente tem que ouvir e tem que ver se a gente tem como melhorar o modelo. Uma das possibilidades que a gente está oferecendo, então, é dar uma lista já pronta de situações que seriam essas situações mais comuns de um paciente que está, por exemplo, no último ano de vida. Então, aqui a gente tem desde a doença oncológica, câncer com metástase ou invasão local extensa, até o DPO sem uso de O2 domiciliar, a gente fala do indivíduo frágil, insuficiência hepática Child C não listado para transplante, por aí vai. Então, a gente fez uma lista para ficar mais fácil o uso. Esse é o ECOG, que é uma escala de performance, é uma escala de funcionalidade, onde o paciente vai desde completamente ativo até incapaz para autocuidado. Então, quanto maior a pontuação, menor a prioridade. E esse é o estudo aqui brasileiro, liderado pelo Zampieri, em que ele observou que ele utilizou o ECOG como medida de funcionalidade e ele mostrou que na medida que da funcionalidade anterior à internação, ela ia piorando, ou seja, o ECOG era pior, isso estava associado a uma maior mortalidade, e que esse incremento de maior risco, de maior chance de mortalidade hospitalar, ele era relativamente linear, com a piora do ECOG. Então, isso nos permitiu colocar esse modelo e estabelecer aqueles pontos de peso intra-critério que a gente colocou no modelo. A partir dessa pontuação, ou seja, a gente soma a pontuação do SOFA, comorbidade e do ECOG, quanto menos pontos, maior a prioridade. Então, a gente aloca o leito de UTI ou ventilador mecânico ao paciente com menor pontuação, e em caso de empate, a gente recomenda utilizar julgamento clínico, preferencialmente sobre uma orientação da comissão de triagem, que vou falar para vocês daqui a pouco. E aqui a gente recomenda que a prioridade seja dada a pacientes com menos disfunções orgânicas, que a segurança do local, quanto ao uso em enfermaria ou emergência de baixa complexidade, do uso de VNI ou KNAF, ou droga vasoativa em dose baixa, quando elas são disfunções orgânicas únicas e o paciente não está em rápida deterioração, pode ser um fator. Então, se eu tenho 2 pacientes, um já está entubado, o outro ainda está em KNAF, os 2 têm a mesma pontuação, mas se no meu hospital a emergência, ou a enfermaria, ou a CM, são bem qualificadas para cuidar desse paciente de KNAF, então eu levo para UTI o paciente entubado. Agora, se eu não tenho um lugar adequado, pode ser que eu dê preferência para trazer o paciente com KNAF, se ele tiver menos disfunções orgânicas, por exemplo. Então, depende de uma análise contextual. Eu, várias vezes aqui em Santa Catarina, eu deixei paciente nosso entubado na enfermaria e trouxe o paciente de alta prioridade que estava lá na UPA e que estava na iminência de ser entubado ou que poderia fazer uma tentativa de VNI ou de KNAF, mas não tem VNI e KNAF lá na UPA, então eu trazia para fazer na UTI, eram pacientes com indicação de UTI, e para a gente soou como algo que funcionou bem, porque o paciente na enfermaria entubado, ele estava sendo assistido com a ajuda da equipe de UTI, de fisioterapia da UTI, e muitos sobreviveram entubados na enfermaria, então provavelmente a gente deu a oportunidade de salvar mais pessoas, né? Risco de transporte, outro elemento, disponibilidade do serviço de destino e oferecer o suporte orgânico necessário. Então, se eu tenho um paciente que precisa um ventilador, mas ele também precisa de diálise, e a minha única vaga de UTI eu não consigo oferecer diálise, não adianta eu dar vaga para ele, eu vou ter que dar vaga para um outro paciente com uma pontuação com o mesmo grau de prioridade, mas que não está precisando do tratamento que eu não tenho como oferecer. Capacidade do serviço de origem em oferecer cuidados complexos em caso de pior, então talvez a gente vai dar prioridade para trazer para a nossa vaga de UTI o paciente que está num hospital do interior que não tem complexidade nenhuma, ou da UPA, eu vou dar prioridade para eles do que o paciente com a mesma pontuação que está na minha emergência.
que tem provavelmente um cuidado, uma possibilidade de receber um cuidado melhor. Então, como vocês também, são tantos elementos contextuais que vai ser impossível a gente colocar tudo isso num score. Então, a gente não vai conseguir se livrar completamente de uma avaliação, de um julgamento clínico e contextual. Eu estou chegando já no final, mas critérios de triagem, esses critérios que eu apresentei para vocês, eles ainda são sujeitos a ajustes. O modelo de triagem é só uma das partes do protocolo. O conjunto de recomendações que está em volta desse modelo acaba sendo até mais importante, na minha opinião, do que o modelo em si. Então, para poder utilizar esse modelo, a gente tem que ter algumas condições, umas pré-condições. Primeiro, a gente precisa estar em crise, não é para utilizar esse modelo em capacidade convencional de contingência, a gente vai ter que utilizar quando a gente sabe que não vai dar para todo mundo receber aquele recurso escasso. Então, capacidade de crise, o reconhecimento disso é fundamental. É preciso criação de comissões de triagem hospitalares, ou seja, vai ter que ter comissões que vão zelar pelo bom uso desse protocolo. Outra coisa importante é a boa relação dos hospitais com o sistema de regulação de leitos regional, porque é muito importante que os pacientes possam, que o sistema possa perceber onde tem vaga e alocar rapidamente esses pacientes de alta prioridade, né? Então, a gente tem que ter a visão sistêmica, a metavisão. Não pode eu pensar só em resolver o problema do meu hospital. Se o paciente da UPA tem prioridade sobre o meu paciente da emergência, é o paciente da UPA que eu tenho que trazer. A gente tem que pensar que os pacientes são do sistema. Outros aspectos importantes, como que a gente vai cuidar de quem não foi priorizado? Então, aqui a gente insiste que é muito importante a gente oferecer medidas de controle de sintomas e, eventualmente, até sedação paliativa para quem não vai sobreviver. Aqui a gente fala como que essas comissões de triagem, elas devem ser formadas e quais são as suas atribuições, e a gente fala também que todo esse processo precisa ser registrado em prontuário, o paciente que não foi priorizado tem que estar ali a sua pontuação e justificado por que não foi priorizado. De novo, a transparência ela é fundamental, ninguém está fazendo nada de errado, muito pelo contrário, quanto mais transparente for esse processo, mais a gente se defende. Os próximos passos, esse é o último slide, isso, de novo, não é um modelo perfeito, a gente reconhece isso, mas não existe padrão ouro na área. Então, independente do ângulo que a gente olha para esse modelo, o ângulo de análise, a gente sempre vai estar fazendo escolhas imperfeitas, não existe perfeição, não existe padrão ouro, mas a gente pode ter, mesmo assim, apesar de imperfeito, a gente pode ter um modelo bom, e essa é a nossa ambição. Esse é um modelo que deve seguir aperfeiçoamento, isso é um processo dinâmico, colaborativo, idealmente a gente teria que validar esse modelo e fazer os ajustes, talvez venha a ser um modelo completamente diferente, a partir de um processo de validação e de ajuste estatístico, então idealmente através de um estudo, e idealmente também esse estudo deveria ter a avaliação da performance em situações reais de pandemia ou de catástrofes. E é isso. Ótimo, Lara. Muito obrigado pela apresentação. Acho que tem várias coisas aí para a gente poder discutir. Queria um tempinho teu a mais. Claro. Antes de eu passar para a Mirela e depois passar para o resto de quem está nos ouvindo, nós temos aproximadamente 50 pessoas que estão na sala. Acho que das diversas coisas importantes que você falou, uma delas é de que a triagem está acontecendo, mesmo que a gente não saiba, né? Sim. Então, não tomar conta dela não significa que ela não exista. Na situação em que nós estamos, e que tem muita gente, em Curitiba nós chegamos no Paraná, em alguns momentos até mais do que 400 solicitações de vagas de UTI. Sim. Nós tivemos as UTIs cheias durante mais de 10 dias. Então, isso significa, obviamente, que muitos doentes deixaram de poder ter o atendimento mais adequado dentro das UTIs. Então, de alguma forma, nós não estamos fazendo direito, porque alguma triagem
está sendo feita, e está sendo feita de uma forma irregular e mal feita, já que nós não estamos, ou não tem ninguém gerenciando isso, né? Mirela, me conta um pouquinho aí da tua experiência. A Mirela tem um envolvimento muito grande com a Secretaria de Estado e da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Curitiba. O que as duas secretarias têm feito para poder fazer triagem dos doentes que chegam na UTI? Eu praticamente só vejo doente grave chegando na unidade de terapia intensiva. Então, queria que você contasse um pouquinho para nós da tua experiência, do que está acontecendo aqui em Curitiba e no Paraná. Bom, então vou responder a pergunta que você me fez de maneira contundente, Álvaro. O que as secretarias estão fazendo com relação ao modelo de triagem? Nada. Em abril do ano passado, quando saiu o primeiro modelo, na verdade, em março, na primeira reunião da comissão técnica, na Secretaria de Estado, então, tinham vários itens que foram discutidos, enfim, e uma das coisas que eu coloquei é que, bom, a pandemia não tinha começado ainda no Paraná, ela começou tardiamente aqui, porque o nosso lockdown ele foi precoce, mas que a gente talvez precisasse deixar meio encaminhado e discutido um modelo para que se realmente explodisse o número de pacientes, enfim, a gente tivesse que alocar recursos. Naquele primeiro momento, a gente estava fazendo mesmo o contingenciamento, né? Mas um protocolo de triagem dessa natureza, ele não pode ser discutido, iniciar a discussão quando já tem 500 pessoas esperando a vaga, né? Ele precisa de uma discussão prévia, envolver todos os atores e tal, e isso já estava meio que acontecendo, a Lara liderando lá na MIB, enfim. Isso foi assim, não, esse assunto é um tabu, né? O pessoal não gosta muito que fale nesse assunto aqui, então nós não vamos falar nisso aqui, não. E isso ficou assim o ano inteiro de 2020. Quando efetivamente saiu o protocolo, como nós tínhamos um chat, reuniões regulares da equipe técnica, infecto, enfim, todos nós, a equipe estratégica e tal, depois eles montaram um subgrupo para a equipe estratégica, e eu ainda postei de novo aquele primeiro protocolo, enfim, de alocação de recursos, e o tabu continuava, enfim. Efetivamente, agora, acho que há um mês atrás, 4 semanas atrás, quando já se tinha o diagnóstico de que, olha, vai começar, estava sobrando pessoas já, tanto para leito de enfermaria quanto para leito de UTI, aí eu recebi uma solicitação por esse chat de um dos diretores lá da Secretaria de Estado, perguntando se já tinha saído o modelo de triagem, né? E eu me pedindo o modelo de triagem, eu postei o modelo e ficou por isso, né? Eu sinto que, além da questão, tentei falar sobre isso com o Conselho Regional de Medicina, Ministério Público, enfim, todos os players aí com relação às questões legais. Isso também, obviamente que eu não seria a pessoa catalisadora dessa discussão, a instituição, o Estado tinha que ser o catalisador, e não foi, nem o município, né? Não sou eu que sou catalisadora disso, eu só tentei provocar a discussão faz mais de um ano, né? E não foi possível. E eu vejo que não há uma interface entre o Estado e o município, apesar de existir um sistema de regulação que funciona, né? Mas não existe essa interface, e isso eu sinto desde o início da pandemia, né? Quando ficou acertado que o meu hospital, o Complexo Hospitalar do Trabalhador, ia ser a referência da regulação para a Covid, ele fez um protocolo de internação que era diferente do protocolo de encaminhamento para a instituição do município. Então, o doente chegava no HT, ele não tinha o nosso critério de internação, ele voltava para o sistema. Ele ia 2 vezes, ele voltava para a UPA, ou voltava para uma emergência, era um absurdo. Então, a gente demorou
quase 6 meses para conseguir acertar esse protocolo, para que o doente não entrasse 2 vezes no sistema. Então, tudo foi difícil, inclusive com relação a isso, tanto do entendimento dos gestores, dos gestores dos hospitais, quanto do gestor de município, gestor do Estado. E agora, na alocação de recursos, não é diferente, não tem... isso não foi discutido formalmente em nenhum momento, não sei se isso foi compartilhado com as unidades de pronto atendimento, que efetivamente ficam com os doentes represados, as UPAs aqui se transformaram em unidades de internação, o critério utilizado é o critério de quem chegou primeiro na UPA, está por ordem de chegada, então, sistematicamente, no nosso hospital, que é talvez o que tenha mais atendido pacientes aqui no nosso complexo em Curitiba, nós recebemos, assim, 3, 4, 5 doentes no mesmo dia, com 85, 86, 90 anos, com disfunção de múltiplos órgãos, que chegam para ser paliada ou param na admissão. Então, esse é o cenário que o Paraná está, infelizmente. Bom, tentando avançar um pouco, eu queria ouvir um pouquinho de você, Lara, já que esse modelo já está publicado já faz alguns meses. Qual tem sido a principal dificuldade de implantação nesse modelo? É claro que acaba caindo na mesma laia de sempre, de que nós não temos uma liderança e um gerenciamento nacional, e isso acaba prejudicando, porque cada ente municipal ou ente estadual tem que se organizar e, de um modo geral, acaba não se organizando. Então, aonde é que você acha que hoje tem triagem de melhor qualidade que a gente pudesse se espelhar de alguma forma, e quais têm sido os principais óbices para a implantação de um modelo desse em vários locais? Doutor Álvaro, eu não sei nem por onde começar, porque as dificuldades, elas são tantas, que, na verdade, eu estou surpresa que, de uma certa maneira, a gente conseguiu avançar até onde a gente está, de ter pelo menos um modelo, e de ter pelo menos, aqui em Santa Catarina, que a Secretaria de Saúde tivesse reconhecido a necessidade de se implantar um modelo de triagem, por exemplo. Eu achei que a gente não ia nem chegar a esse ponto, mas a gente conseguiu alguns avanços. Nessas dificuldades, primeiro, a gente tem essa cultura, e o que a Mirella falou é perfeito, é a mesma coisa aqui em Santa Catarina, a cultura de só agir quando a crise chega, e esse protocolo, as pessoas tinham que ter já sido treinadas para o uso dele, já no ano passado, a gente tem 1 ano de protocolo, esse protocolo era para estar todo mundo treinado, torcer para nunca ter que usar, fazer tudo para nunca chegar no ponto de usar, mas se tiver que usar, todo mundo ser minimamente treinado. Então, isso. Aqui em Santa Catarina, isso só saiu, e ainda assim, tardiamente, saiu na terceira semana de março, né, que a Secretaria de Saúde recomendou o uso do protocolo, e só saiu por cobrança do Ministério Público, porque o Ministério Público estava cobrando da Secretaria de Saúde, como é que vocês estão fazendo essas escolhas? Não é porque havia uma vontade política do governo, da Secretaria de Saúde, em se ter um protocolo, porque quando a gente reconhece a necessidade de um protocolo como esse, a gente também está dizendo para a população que a gente falhou terrivelmente em impedir que essa crise chegasse no ponto que está. Então, não existe interesse político, na verdade, mas houve uma cobrança do Ministério Público. Então, assim, interesse político não é grande, porque, como a Mirella falou, é um assunto tabu, significa reconhecer uma falha enorme no enfrentamento da pandemia. Uma outra coisa é que a gente não tem uma cultura. Dentro do sistema de saúde, primeiro de tudo, truncado. Aqui em Santa Catarina, a regulação de leitos ela já funciona de maneira muito ruim e truncada em situação convencional. Imagina numa situação de crise. E a gente ainda vive aquela cultura que é cada um por si. Então, eu vou resolver o problema do meu hospital. Então, eu tive muita dificuldade dos colegas que achavam que era uma injustiça enorme eu não trazer para a UTI o paciente de 80 anos que estava entubado na enfermaria e privilegiar o paciente com alta prioridade que estava na UPA e que ia morrer se a gente não trouxesse. Eles não conseguiam entender
que o paciente ele é do sistema e que a gente tem que reduzir o número de mortes. O objetivo aqui não é a conveniência do hospital, que tinha que todo mundo pegar junto. Se tivesse que ficar na enfermaria entubada, que ficasse, se a prioridade é menor. Então, também tem a dificuldade com os colegas de conseguir compreender o seu papel dentro de uma situação de crise. Isso era muito difícil. A impressão era que o problema da crise era da UTI, e não de todos. Então, isso a gente teve uma dificuldade grande também. Uma outra dificuldade mais a nível macro é que os conselhos regionais de medicina e o CFM muito pouco se posicionaram em relação a isso. Então, isso foi um vácuo de liderança muito grande no Brasil todo. Então, ano passado, a gente não teve posicionamento da AMB, por exemplo. Agora parece que a gente está muito perto disso, né, de ter o endosso da AMB. Então, as sociedades científicas estão pegando junto. Agora, a gente teve uma dificuldade muito, muito grande com os conselhos regionais. Tem em Pernambuco, São Paulo, um ou outro estão começando a reconhecer a necessidade, já, inclusive, falaram que tem que usar protocolos de triagem, mas a maioria se isentou dessa discussão. E o CFM, em particular, não se manifestou. E seria fundamental que o CFM tivesse se manifestado em relação a uma questão normativa tão importante quanto essa. Do ponto de vista técnico, e eu sorvetural, o tanto de dificuldade, a questão técnica foi em relação ao SOFA, em termos do critério. Recebeu muita crítica, primeiro a idade, mas a idade a gente tirou fora, e o SOFA, toda vez que a gente fala com médicos, o SOFA... Mas a gente consegue... O problema do SOFA é que ele faz uma triagem para menos, ou seja, ele não discrimina aquele paciente tão bem, aquele paciente com uma chance de sobreviver. Ele é melhor para discriminar aquele que não vai sobreviver, aqueles com muitas disfunções orgânicas. Mas o objetivo do protocolo é esse, tirar a prioridade de quem tem menos chance de sobreviver, que é quem tem doença crônica, que tem baixa funcionalidade e muitas disfunções orgânicas. O resto vai ter um impacto muito grande nos pacientes com alta prioridade, e isso só uma análise clínica e contextual da comissão de triagem, esse julgamento clínico é que vai conseguir tomar uma decisão melhor. Então, a gente tem problemas de várias naturezas, e é uma surpresa boa, de certa maneira, que no meio de tanta dificuldade, bem ou mal, alguma coisa a gente conseguiu fazer. Muito bem, acho que vou tentar fugir agora um pouquinho desse lugar comum, da gente transferir a responsabilidade da ausência de triagem para algum ente à distância da gente, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, e tentar trazer um pouquinho para dentro da gente. Eu tenho a impressão que uma das principais dificuldades como médico de poder aceitar um modelo de triagem é que a gente tem que mudar o foco de toda a nossa formação de tratar o indivíduo e de alguma forma ter um foco na sociedade. Como é que eu lido isso com a minha equipe? E de como é que eu lido, principalmente, com a estafa que isso gera, né? De você... primeiro, a gente não tem muita visão do que está acontecendo fora do espaço em que a gente está. Né? E segundo, de que, de algum momento, você ter que constantemente fazer escolhas, fazer limitações de suportes, ou de tentar fazer o leito rodar, tudo isso, quando você lida com uma unidade de terapia intensiva com 10 doentes e que você tem 2 ou 3 graves, é uma coisa. Mas quando você lida com 10 doentes, 11 doentes graves, é uma coisa completamente diferente, e eu tenho sentido que o pessoal está muito estafado e a gente tem dificuldade de poder mudar esse foco do indivíduo para a sociedade. Como é que você vê isso aí? Como trabalhar isso? Exatamente. Está todo mundo cansado. E quando a gente começou a apresentar essa questão da triagem, a primeira reação de todo mundo é que, como a Gabriela falou, é um grande tabu. Até o momento que as pessoas percebem que as escolhas estão sendo feitas, e as pessoas começam a perceber que essas escolhas nem sempre são boas. Aí a gente começa a conversar sobre o assunto, e quando a gente começa a aplicar o protocolo, o grande feedback que a gente recebe dos médicos é que, nossa, o peso que tirou das nossas costas, porque
a gente não, o impacto moral, digamos, emocional de você ter que fazer esse tipo de escolha, não existe protocolo que vai conseguir tirar. Porque alguém vai ter que contar para aquela família ou dizer para aquele paciente que ele é de baixa prioridade. Isso é nossa função, a gente não consegue terceirizar, e isso vai ser sempre emocionalmente horrível. Agora, o peso moral, ético e mesmo jurídico, o protocolo conseguiu tirar, em grande parte. Eu acho que o grande sucesso que a gente teve, apesar de todas as dificuldades, aonde a gente conseguiu implantar, o feedback que a gente tem recebido é esse, que facilitou a gestão de quem vai ser admitido, tirou o peso do intensivista de ter que fazer o tempo todo esse tipo de escolha, o tempo todo ter que estar discutindo com o médico assistente, olha, eu não vou trazer o teu paciente, eu vou ter que trazer o outro, porque ele consegue dizer, olha, é protocolo, é triagem, a pontuação é essa, eu não tenho como passar o teu paciente na frente. Então, assim, quando as pessoas começam... aquilo que você tem ali dentro da tua unidade de terapia intensiva e deixa a triagem ser feita por um outro sistema, né? Porque você não vai ser capaz de fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Isso ajuda muito, ajuda muito. Quando esse sistema funciona e a função do intensivista então, receber esse paciente que foi triado e ele, via de regra, vai ser mesmo de alta prioridade, é um peso a menos, é um trabalho a menos, é um desgaste a menos, eu não tenho que bater boca com o médico assistente, eu estou fazendo o meu trabalho de receber o paciente com maior prioridade aqui. Então, eu acho que de tudo que a gente conseguiu fazer com esse protocolo, tirar um pouquinho, justamente é isso, é a gente tirar um pouquinho o peso do profissional que está lá na frente, de ter que estar o tempo todo lidando com o peso desse tipo de decisão. Não só a moral, o jurídico, mas também a carga que vem de você estar negociando quem que vem o tempo todo. Com o médico assistente, com o médico da emergência, com família. Nós temos vários coordenadores aí na sala. Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Lara? Rafael, Danilo, Luísa, Fernanda, quem mais? Algum comentário, Rafa? Danilo? Deixa eu perguntar uma coisa para o pessoal, então. Oi, Lara, pode falar. Não, eu ia perguntar, qual que é a primeira reação de vocês quando vocês pensam num protocolo como esse, assim, é assustador? Parece que a gente está fazendo escolhas que não nos cabem? O que vem à cabeça de vocês inicialmente, assim? A reação mais gutural, aquela coisa mais imediata, qual é? Oi, Lara, boa noite, tudo bem? É a Fer. Oi, Fer, tudo bem, querida? Bem, e você? Eu só tenho a te agradecer, assim, pela exposição, pela colocação, pelo protocolo, por todo o embasamento. Eu, particularmente, acho, assim, maravilhoso, muito bem feito, muito bem embasado, extremamente necessário, e concordo, assim, com essa questão de tirar esse peso mesmo, né? Porque isso está acontecendo, na verdade, isso sempre aconteceu de alguma maneira, né, os protocolos de triagem, porque a gente nunca teve capacidade no SUS para dar conta de todos os pacientes, né? Como você falou, são situações completamente diferentes, a pandemia, mas tanto a gente não dava conta que a gente tem aquela publicação, né, de 2016, isso completamente prévio para ter esse embasamento. Então, essa é uma realidade, mas acho que a gente sempre fica muito acostumado de que a gente está da porta para dentro da UTI e a gente recebe o doente que alguém escolheu para nos mandar. Então, alguém escolheu, esse problema não é meu e eu não faço parte disso, né? Então, acho que isso responsabiliza todos de alguma maneira. A situação que a gente está vivendo, ela é completamente diferente. Isso é extremamente necessário, todo esse embasamento, e a gente realmente não tem feito nada de triagem aqui no município. Um dos hospitais que a gente tem 68 leitos de UTI Covid no momento, então, é o que a doutora Mirella mesmo colocou, assim, teve uma noite que a gente recebeu, na mesma noite, 2 pacientes com mais de 90 anos, com disfunção de múltiplos órgãos, que não tinham demência, que elas nunca deveriam ter sido entubadas em contexto nenhum. Não é porque a pandemia não faz com que, eu não tenho leito, não, a gente não tem essa cultura, a gente nunca colocou isso, né? Mas mais do que nunca isso é necessário, mas
já que esses doentes, eles estão vindo, estão da porta para dentro, é sim nossa responsabilidade como intensivistas olhar para isso e, ok, ele não, né, não foi a melhor escolha, não foi, mas a partir do momento de que a gente é responsável por isso, a gente precisa fazer essa escolha, a gente precisa assumir isso, falar com a família, ver e avaliar quais são os doentes com critério que eles precisam ser limitados e que drogas que a gente vai usar, como a gente vai alocar esse recurso ou aonde a gente vai colocar, então ele não deve estar nesse lugar, ele pode ficar numa SEMI, ele pode ficar numa enfermaria, ou como que a gente pode, né, organizar isso da porta para dentro do hospital. Então, eu acho que essa responsabilidade, ela é nossa, né, isso faz parte da nossa formação e dar apoio também e dar suporte para os plantonistas que trabalham com a gente, para a equipe que não tem, né, a experiência de poder fazer isso, estar à disposição para discutir esses casos junto com eles, assim, então eu só tenho a te agradecer, eu achei maravilhosa a tua exposição, todos os comentários, tudo. Obrigada. Oi, doutor. Obrigado, comentar um pouquinho também? Oi, Danilo. Claro. Eu acho que eu endosso muito do que a Fer comentou aí, é perfeita, a ideia isso veio muito a calhar para a gente, é muito importante. Agora, eu queria levantar aqui com os colegas a questão da dificuldade com os próprios médicos assistentes. Porque eu acho que aí é uma outra conversa que às vezes é bem complicado. Eu imagino que o Rafa no Vita tenha isso muito mais de perto do que nós, mas ali na Santa Casa tem os pacientes transplantados, que são como se fossem filhos ali dos médicos, e muitas vezes a gente tem muita dificuldade com o próprio médico assistente, com o próprio colega. A família às vezes nos pede algumas coisas e o colega, puxa vida, não, vamos. Então é um desafio diferente. Acho que são dois pontos de vista completamente diferentes para a gente discutir. Muito bem, Danilo. Lara, a gente não olha o lado não Covid, né? Que também está sofrendo enormemente, né? Não, exatamente. E o que o Danilo falou, ele é muito importante. E para mim, me causou uma impressão muito grande. Não é uma surpresa, mas me chamou muita atenção a dificuldade justamente dos médicos assistentes. E aí que entra a cultura de cada um por si. Não, é impossível a gente enfrentar essa pandemia sem que as pessoas tenham entendimento de que a gente tem que trabalhar junto por um mesmo objetivo. Período de crise não é cada hospital por si, não é cada serviço por si, a gente tem que trabalhar como um grande sistema, a gente tem que ter essa mesma ambição. Como que a gente vai salvar mais vidas? Não é momento de privilegiar o meu paciente, o teu paciente, e para isso a gente precisa ter uma cultura de compreensão desse momento coletivo, que eu acho que às vezes está faltando. Quando eu vejo um médico assistente me pedir uma vaga no momento de crise, que as pessoas de alta prioridade estão na UPA esperando, e ele vem me pedir uma vaga para um paciente de baixa prioridade, me causa espécie. Eu não consigo entender que alguém não consegue ter essa leitura contextual do momento que a gente está vivendo agora. Continua sendo chocante para mim. Não é uma surpresa, mas continua sendo chocante. Em relação às famílias, eu tenho tanta história de as famílias, elas ficam tristes, mas elas conseguem compreender muitas vezes quando a gente explica as razões das prioridades ou não. E eu tenho um depoimento de um colega meu, de uma família que estava com o pai e a mãe internados na UTI, eles não iam sobreviver, eles já tinham compreendido isso, a família, e a família foi falar para a equipe de UTI, para desligar os aparelhos, porque eles tinham compreendido que o pai e a mãe não iam sobreviver, que eles não aceitariam continuar dessa maneira, e que eles gostariam muito que essas vagas fossem dadas para tanta gente que está na fila esperando. Então, quando a gente vê solidariedade por parte de quem está sofrendo mais, isso me enche de fé na humanidade ainda. Então, se a gente fizer bem o nosso trabalho, a gente consegue explicar para a população e conquistar essa aceitabilidade social, né, de um movimento como esse. Mas me causa espécie quando a gente vê que a grande dificuldade, às vezes, é com os nossos colegas. E a gente vê o quanto que de educação que a gente ainda precisa ter para entender o papel de cada um numa crise como essa.
Acho que volta àquela mesma questão, outra vez, da dificuldade da gente mudar o foco do indivíduo para a população, né? Tem uma carta, acho que nós, há 3 ou 4 dias atrás, circulamos o nosso chat do intensivista, uma carta para a Denise, do Intensive Care Medicine, né? Do Eli, entre outros, que fala muito bem disso, de uma paciente já com poucas condições de poder se recuperar, de ter se negado ela propriamente, pessoalmente, porque ela queria deixar o leito livre para uma outra pessoa que tivesse mais condições de poder sobreviver. É muito bonito. Mas eu estou tirando. Quem que queria falar? Eu queria responder um pouquinho para a Lara. Então, Lara, respondendo a sua pergunta de, assim, culturalmente, o que a gente sente ao ver o seu protocolo, eu acho que a palavra é até que enfim, né? Até que enfim a gente ter algum tipo de diretriz nesse sentido. Porque a gente sente muita falta disso mesmo. E o que eu me pergunto, né, é como que eu poderia interferir na central de leitos dessa forma? Quem são as pessoas que deveriam ter esse treinamento? Quem a gente poderia pôr lá, né, para fazer atuação, porque na distância que a gente está da UTI, em que a gente recebe os pacientes, eu não sinto que eu tenho a capacidade de fazer essa intervenção, infelizmente, né? Então, eu acho que tinha que ter um médico treinado, talvez, para poder fazer isso, e eu, honestamente, não sei como que a gente poderia interferir nesse sentido, pelo menos no sistema que a gente vive agora. Mas é certamente algo que eu sinto muita falta, que a gente pede, às vezes, para a central, pedindo se eles têm algum paciente com mais prognóstico para mandar para a gente, porque a gente vê esses pacientes vindo que não têm prognóstico e que estão, infelizmente, ocupando uma vaga de alguém que poderia, né, ter mais possibilidade de cura ou de recuperação. Obrigado, Luísa. A Luísa Albino, lá do Hospital de Reabilitação, que está falando, Lara. Legal. Alguma coisa como influenciar esse pessoal, né? Isso que a Luísa falou é exatamente o ponto que a gente estava ali no final de fevereiro, aqui em Florianópolis, de novo a crise batendo na porta, e precisou alguém da regulação fazer todo o movimento ali, começou na central de regulação, eles me chamaram, a gente fez 2 reuniões onde eu apresentei o protocolo, expliquei o protocolo, e Ministério Público cobrando alguma coisa, então aí realmente foi a partir daí que a coisa fluiu. Mas houve uma falha porque o treinamento não foi suficiente. Quando a coisa começou a acontecer, agora que em Florianópolis a gente saiu de capacidade de crise, a gente está em contingência, a gente está conseguindo acomodar quase todo mundo, a fila do SAMU zerou. Então, no momento que a coisa estava acontecendo, que a gente estava começando a treinar todo mundo, a coisa... Então, perdemos a chance de fazer isso melhor. Como sempre, as respostas sempre vêm mais tarde, né? Quer dizer, vem depois do problema. Mas, sim, a gente teve que fazer um movimento que começou na regulação e, a partir daí, que a gente conseguiu que a Secretaria de Saúde assinasse, né, a recomendação do uso do protocolo. E foi dureza, viu, Luísa? Porque, apesar do documento, o pessoal da própria regulação, há muita dificuldade de entender essa questão da prioridade, ou má vontade, eu não sei, mas era sofrido, era todo dia eu no telefone insistindo, quem é na lista, vocês têm certeza que esse é o paciente com maior prioridade? Eu tinha que falar com o chefe da regulação estadual, não estão aplicando direito, ver quem está lá na regulação hoje, ele leu o documento, porque era um sofrimento todo dia, todo dia, todo dia. Mas alguma coisa a gente conseguiu fazer. Parabéns, Lara. Bom, nós infelizmente temos que terminar a reunião, porque todo mundo tem outras coisas para poder fazer também, está uma delícia, a gente tem muita coisa que a gente gostaria de conversar, até o modelo de triagem. Eu ia comentar um pouquinho da idade, do burden of disease, que tem tudo a ver com a idade, é meio que incompreensível isso de não ter a idade, mas isso é uma questão pessoal e certamente polêmica, obviamente. Foi uma grande contribuição tua para o Brasil como um todo e obrigado pela tua participação aqui na nossa reunião do CPET. Espero que você possa voltar outras vezes. E eu queria que a Mirella fechasse a reunião
desse tchau para todo mundo, para a Lara também. Bom, quero agradecer outra vez a Lara pela contribuição, parabenizar também, e eu entendo a frustração de todos, pegando o gancho aqui com a questão da Luísa, né? Mas também pegando o gancho naquilo que o Álvaro falou, diante da impossibilidade de influenciar central de regulação, sistema de saúde como um todo, há que a gente faça isso no nosso microcosmos, né? Ao identificar um paciente que não tem prognóstico, criem nos seus sistemas alas de locais para paliar, locais onde você possa dar conforto, e você, dentro do teu próprio sistema, muitos dos nossos hospitais aí têm vários leitos acima do seu contingente habitual, que vai possibilitar com que algumas alas sejam alas de triagem, e que dentro do hospital você possa fazer essa triagem para salvar o maior número de pessoas possível, né? Eu não tenho, e acho que nenhum de vocês tem que ter a expectativa de que há mais de um ano da pandemia, que o sistema vai mudar, que vai se criar uma cultura e que a gente possa influenciar de maneira efetiva a triagem de pacientes. Então, vamos fazer a nossa parte, né? A nossa parte é tentar fazer o máximo possível essa triagem à medida que a gente recebe os doentes. Muitas vezes nós não temos nem a escolha de discutir com a central de regulação. Os núcleos internos de regulação, eles recebem os doentes, vem esse, não há muita discussão, né? Isso agrega um desgaste